Se inscreva no canal e ative o sininho, e fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Nunca pensei que uma simples festa na casa de uma amiga pudesse ser o gatilho que destruiria meu casamento. Meu nome é Ana e naquela noite tudo começou. Lucas, meu marido, e eu estávamos convidados por alguns amigos em comum para um jantar, em sua cobertura no centro de São Paulo. Tinha sido um longo dia de trabalho e, sinceramente, eu realmente não queria ir, mas Lucas insistiu que seria bom sair um pouco da rotina. A noite parecia promissora. Ótima comida, bom vinho e um ambiente descontraído com amigos que conhecíamos há anos. Quando chegamos, tudo correu normalmente. Os anfitriões, Rafael e Marina, sempre organizavam jantares impecáveis. Lucas, como sempre, juntou-se à conversa com os outros homens, falando de futebol e política, enquanto eu ficava com as meninas na cozinha, entre risadas e taças de vinho. Até então, nada fora do comum. A parte interessante começou depois do jantar, quando Rafael propôs um jogo de casais. Nada em comum, apenas algo para animar a noite, disse ele. Mas o que parecia uma ideia inofensiva acabou complicando as coisas. O jogo consistia em fazer perguntas pessoais e respondê-las honestamente. Quanto mais íntimas e comprometidas as respostas, mais pontos eram ganhos. Uma das perguntas era direta: se você pudesse passar uma noite com alguém que não seja seu parceiro, quem seria? Era para ser uma brincadeira, uma forma de fazer os presentes corarem, mas aquela pergunta mudou tudo. Quando chegou a minha vez, sem pensar muito, deixei escapar um nome que eu não esperava que saísse dos meus lábios: Felipe. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Lucas olhou para mim, surpreso, mas tentou disfarçar com uma risada desconfortável. Como se isso não tivesse importância. Ninguém disse mais nada, e o jogo continuou, mas eu sabia que havia cruzado uma linha. Não porque mencionei Felipe em voz alta, mas porque fui honesta. Naquela noite, no caminho para casa, Lucas não disse uma palavra. Eu também não. Fomos para a cama em silêncio, mas o peso do que não foi dito pairava no ar. Foi a primeira rachadura visível em nosso casamento, embora ainda não soubéssemos. Tentei me convencer de que era apenas um jogo, que não significava nada, mas, no fundo, senti um arrepio. Na segunda-feira seguinte àquela noite desconfortável, a tensão em casa era palpável. Lucas estava distante, como se algo estivesse em sua mente. Ele não era um daqueles homens que fazem drama por qualquer coisa, então presumi que estava processando o que aconteceu na festa. Também tentei não dar mais importância. Embora soubesse que a resposta sobre Felipe não era uma resposta aleatória. Era algo que eu vinha guardando dentro de mim há muito tempo. E essa questão veio à tona naquele mesmo dia, quando cheguei ao escritório. Felipe estava me esperando na entrada com um café. Não era a primeira vez que fazia isso, mas, depois do que aconteceu, me senti estranha aceitando. Mesmo assim, sorri e agradeci. As horas passaram entre reuniões e tarefas habituais, até que, antes de sair, Felipe sugeriu que tomássemos algo para relaxar depois de uma segunda-feira complicada. Hesitei por um momento, mas finalmente aceitei. Não tinha intenção de fazer nada fora do lugar, só precisava clarear um pouco a cabeça. E, sinceramente, a ideia de passar um tempo de qualidade me pareceu tentadora. Sentamos em uma mesa em um bar perto do escritório, e a conversa fluiu naturalmente, como sempre. Até que, em um momento de silêncio, Felipe disse uma frase que me deixou sem palavras. Na festa de sexta-feira, quando você disse meu nome, eu não sei, me fez pensar. Não sabia como responder. Pude sentir como o ar ficou mais pesado ao nosso redor. Tentei minimizar, era apenas um jogo, não significava nada, menti. Mas nós dois sabíamos que não era totalmente verdade. Por alguma razão, essas palavras ficaram no ar pelo resto da conversa. Quando ele me deixou em casa, me despedi rapidamente e entrei sem olhar para trás. No dia seguinte, Lucas me surpreendeu ao sugerir sair para jantar, algo que não fazíamos há meses. Talvez estivesse tentando voltar à normalidade, apagar qualquer vestígio de desconforto que tenha ficado da festa. O jantar foi agradável, conversamos sobre coisas triviais, e por um momento, pensei que tudo estava voltando ao normal. No entanto, nos dias seguintes, notei algo estranho em seu comportamento. Havia pequenos detalhes que me intrigaram, comentários que pareciam ter uma pergunta subjacente sobre o meu dia. Naquela noite, enquanto eu dormia, Lucas saiu da cama. Com cuidado, tentando não fazer barulho. Algo me chamou a atenção, talvez o instinto, e vi como ele ia para a sala com o telefone na mão. Não dei importância e voltei a adormecer. Porém, essa cena se repetiu nas noites seguintes. Lucas começou a ficar desconfiado. Ele nunca tinha sido um homem ciumento ou controlador, mas sentia que algo estava acontecendo. Uma tarde, enquanto eu preparava o jantar, ouvi a campainha.
Era um mensageiro com um grande envelope endereçado a Lucas. Deixei-o sobre a mesa sem dar importância, mas, quando ele chegou e viu, sua reação me deixou perplexa. Ele guardou o envelope sem abri-lo e se trancou em seu escritório. Algo estava acontecendo, mas eu não sabia exatamente o que. Alguns dias depois, Lucas finalmente me confrontou diretamente. Era sexta-feira à noite, as meninas estavam na casa dos meus pais, e ficamos sozinhos na sala de estar, assistindo a uma série, quando, de repente, ele desligou a televisão e se virou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Ana, você está me escondendo alguma coisa? Perguntou com uma calma que me pareceu assustadora. Fiquei surpresa. Escondendo algo de você? Não entendo do que você está falando. Tentei manter a calma, embora, por dentro, sentisse meu coração disparado. Lucas não disse nada por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Finalmente, falou: Não sei como perguntar, mas, desde a festa, sinto que tem algo estranho. E não estou brincando. Tem algo entre você e Felipe. Não esperava que Lucas me fizesse uma pergunta tão direta. Uma mistura de medo e raiva cresceu dentro de mim. Queria gritar que ele era louco, que como ousava desconfiar de mim. Mas sabia que isso só pioraria as coisas. Está dizendo que estou te traindo, respondi, tentando soar indignada. Lucas suspirou e passou a mão no cabelo, claramente frustrado. Não estou te acusando de nada, Ana. Só quero saber a verdade. Desde aquela noite, não consigo tirar isso da cabeça. O que você disse e, depois, sua atitude. Não sei, como se você tivesse se distanciado. A situação estava ficando muito complicada, e eu não tinha uma boa saída. Mentir só prolongaria o problema, mas eu não podia confessar algo que nem tinha acontecido. Pelo menos, ainda não tinha acontecido. Nora, Lucas. Foi só um jogo bobo. Nem sei por que disse esse nome, só para irritar um pouquinho, você sabe como eu sou. Gosto de brincar, né? Não pense mais nisso. Lucas me encarou por alguns segundos, como se estivesse tentando ler minha alma. Finalmente, pareceu relaxar um pouco e acenou com a cabeça. Ok, eu acredito em você. Mas, se algum dia você sentir que precisa me contar alguma coisa, por favor, me conte. Não quero descobrir nada por terceiros, nem que isso se torne algo que nos separe. Apenas assenti e me levantei para pegar as taças de vinho. Enquanto lavava os copos, senti um nó no estômago. Consegui acalmar a situação por enquanto, mas sabia que isso não iria acabar ali. Lucas tinha plantado a semente da dúvida, e isso era algo perigoso. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, fiquei olhando para o teto, pensando no que tinha acontecido. Não entendia como tinha chegado àquele ponto. Sabia que o que tinha com Felipe não era nada sério, mas também sabia que estava brincando com fogo. E, se não tomasse cuidado, poderia me queimar. O clima em casa ficou estranho depois daquela conversa. Lucas se comportava de forma diferente, mais atento do que o habitual, mas com uma espécie de desconfiança oculta que eu não conseguia esconder. O pior é que eu também me sentia diferente, desconfortável, como se algo fosse explodir a qualquer momento. Esse desconforto piorou porque, embora eu tivesse prometido a Lucas que nada estava acontecendo, continuei vendo Felipe no trabalho todos os dias, e o peso daquela tensão estava se tornando insuportável. 2 semanas depois, o que eu temia aconteceu. Fomos almoçar com alguns amigos em um restaurante no centro de São Paulo. A refeição correu bem, com conversas triviais e risadas depois do jantar. Até que, de repente, Lucas recebeu uma mensagem no celular. Eu o vi franzir a testa enquanto lia e, então, rapidamente guardou o telefone, como se não quisesse que eu visse nada. Sua expressão mudou completamente, de relaxada para uma seriedade que me preocupava. Tentei perguntar se tudo estava bem, mas ele apenas assentiu, evitando me olhar diretamente nos olhos. Quando terminamos de comer e nos despedimos dos nossos amigos, Lucas sugeriu que dessemos um passeio no parque antes de voltar para casa. Concordei, pensando que talvez ele quisesse esclarecer a tensão que havia sido criada durante a refeição. Caminhamos em silêncio por alguns minutos até que, de repente, ele parou e olhou para mim fixamente. Precisamos conversar, Ana. Disse com um tom de voz firme, quase autoritário, e eu sabia naquele momento que não seria uma conversa fácil. Tentei ficar calma, mesmo sentindo meu coração acelerado. Sobre o que você quer falar? Perguntei, fingindo estar tranquila. Sobre Felipe, ele disse, como se fosse um punhal, direto ao ponto, sem rodeios ou preâmbulos. Congelei, sem saber o que dizer. Lucas continuou, sem me dar tempo de reagir. Sei que há algo entre vocês, Ana. Não venha mais me dar desculpas. Quero a verdade. Pude sentir a raiva contida em sua voz, mas o que mais me impactou foi
Seu olhar, uma mistura de dor, decepção e fúria. Sabia que havia chegado a hora de encarar isso, mas não estava preparada. Tinha evitado pensar nessa possibilidade, acreditando que, se ignorasse o problema, ele desapareceria sozinho. Não sei por que você fala isso, Lucas. Não há nada entre Felipe e eu. Tentei soar convincente, mas a insegurança na minha voz me traiu. Não me tome por idiota, Ana, seu tom endureceu. Você acha que não sei o que está acontecendo? Notei há dias como você se comporta, como evita certos assuntos, como fica nervosa toda vez que menciona o trabalho. Eu sei de tudo. Tudo o que? Perguntei, tentando ganhar algum tempo enquanto pensava em uma saída dessa situação. Recebi uma mensagem do Rafael. Ele respondeu, referindo-se ao nosso amigo, o anfitrião daquela festa fatídica. Ele me contou que Felipe estava perguntando sobre nós, especificamente sobre você, depois daquela noite. Não é normal que um simples colega de trabalho faça isso. Está acontecendo algo, Ana, e eu quero saber o que é. Senti o chão tremer sob meus pés. Não esperava que Lucas tivesse tanta informação. Sabia que tinha que pensar rápido, mas qualquer desculpa que pudesse dar soaria fraca e insuficiente. Optei por uma saída desesperada, partindo para o ataque. Agora acontece que você se deixou influenciar por fofocas, sério, Lucas? Vamos discutir porque um amigo te contou que alguém perguntou por mim? Isso é ridículo. Não tente mudar a situação, ele disse calmamente, mas com uma frieza que me arrepiou. Não estamos falando de um simples comentário, Ana. Estamos falando de como você mudou desde aquela noite. E sabe o pior? Que você nem tem coragem de admitir. Sua acusação me atingiu como um soco. Por um momento, senti uma mistura de culpa e raiva, não porque me sentisse exposta, mas porque odiava a ideia de que ele estava certo, de que eu estava realmente perdendo o controle da situação. Você não tem provas de nada, Lucas. Está só imaginando coisas porque se sente inseguro. Não sei mais o que te dizer. Não preciso de provas, ele respondeu. Só quero que você me diga a verdade. Porque, se não disser, eu mesmo vou procurar. E acredite, Ana, eu vou encontrá-la. A ameaça pairava no ar, e eu sabia que ele era sério. Lucas não era o tipo de pessoa que dizia coisas por dizer. Se havia algo que o caracterizava, era sua determinação. Se ele dissesse que iria descobrir a verdade, ele o faria, e eu não tinha como evitar. O caminho de volta para casa foi um silêncio carregado de tensão. Nenhum dos dois disse uma palavra e, quando chegamos, Lucas se trancou em seu escritório. Sem nem olhar para mim. Fiquei na sala, sentada no sofá, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Consegui evitar uma confissão direta, mas estava claro que isso não acabou. Lucas não pararia até descobrir o que queria. Sabia que tinha que tomar uma decisão: cortar tudo rapidamente com Felipe e tentar salvar meu casamento ou seguir em frente e enfrentar as consequências, quaisquer que fossem. Mas havia um problema: eu não tinha certeza se queria isso primeiro. A tensão que se sentia em casa era como uma corda prestes a romper. Desde o confronto no parque, Lucas e eu mal trocávamos palavras. Ele me olhava de um jeito que achava insuportável, entre desconfiança e distância. Eu, por minha vez, tentava parecer normal, mas, a cada dia que passava, sentia que o controle me escapava. Não tinha falado com Felipe novamente fora do trabalho, embora ele continuasse me procurando, enviando mensagens que ignorei, pelo menos até aquele momento. A rotina diária permaneceu intacta, mas apenas na aparência. Lucas parou de sugerir jantares, passeios ou qualquer atividade em casal. Passava um tempo trancado no escritório, e eu percebia que ele estava distante, até mesmo com as meninas. Algo estava acontecendo, mas eu não sabia exatamente o que. Minhas suspeitas foram confirmadas em uma tarde de sexta-feira, quando encontrei um envelope com o logotipo de uma agência de detetives em sua pasta. Entrei em pânico, mas tentei me acalmar, pensando que talvez ele ainda não tivesse chegado a nenhuma conclusão. No dia seguinte, Lucas acordou cedo e saiu de casa sem dar nenhuma explicação. Não me disse para onde ia nem quando voltaria. E eu também não perguntei. Tentei me distrair com as tarefas de casa e brincando com as meninas, mas minha mente continuava pensando no que tinha visto e o quão longe ele estava disposto a chegar. Tinha obtido evidências? Toda vez que pensava nessa possibilidade, sentia um nó no estômago. Não suportava a ideia de que toda a minha vida estava prestes a desmoronar. Por volta das 7 da noite, Lucas voltou, acompanhado de Pedro, um dos seus melhores amigos, que me cumprimentou com um sorriso sem jeito. Lucas agiu como se tudo estivesse normal, mas eu podia ver em seus olhos que algo havia mudado. Jantamos em silêncio e, pouco depois, ele se trancou novamente em seu escritório. Nesse ponto, minha ansiedade era insuportável. Decidi que não podia continuar assim.
Tive que encarar de uma vez por todas e descobrir o que estava acontecendo. Esperei as meninas dormirem e fui até o escritório. Bati suavemente na porta e, sem esperar resposta, entrei. Lucas estava sentado em frente à mesa, revisando alguns papéis. Quando me viu, recostou-se na cadeira e olhou para mim com uma expressão indecifrável. Precisamos conversar, disse, tentando soar firme, embora minha voz tremesse levemente. Sim, Ana, acho que está na hora, respondeu friamente, deixando os papéis de lado. Mas, desta vez, não sou eu quem vai perguntar. É você quem vai ouvir. Essa frase me fez congelar. Sentei-me na frente dele, e Lucas começou a falar, sem rodeios. Há uma semana, contratei um detetive. Não ia ficar esperando que você mentisse para mim de novo. Eu precisava saber a verdade por mim mesmo. Tirou um envelope da gaveta e colocou na mesa, olhando para mim. Aqui você tem tudo, Ana. Fotos, agenda, conversas. Tudo que você estava escondendo. Meu coração disparou. Não me atrevi a abrir o envelope. O simples fato de estar ali era suficiente para saber que Lucas sabia de tudo. Um sentimento de derrota tomou conta de mim, mas ele não me deu tempo de reagir. Não vou fazer cena. Nem gritar. Só quero que entenda uma coisa: isso não vai continuar assim. O tom dele era firme, mas controlado, o que tornava tudo ainda mais assustador. Não vou destruir nossas vidas por causa disso, mas também não vou deixar você continuar como se nada tivesse acontecido. Lucas, me desculpe, eu nunca tentei me justificar, mas ele me interrompeu com um gesto. Não estou interessado em suas desculpas, Ana. O que me interessa é que você saiba o que vem agora. Falei com um advogado e estou pronto para iniciar o processo de separação. Não vou proibir você de ver as meninas, mas não vou permitir que esta casa continue sendo seu refúgio enquanto você faz o que sente. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Lucas, continuou, implacavelmente. Você tem duas opções: aceitar as condições do divórcio que vou propor ou enfrentar um longo e doloroso processo legal. E acredite, eu tenho provas suficientes para que o juiz me desse a guarda total das meninas. O golpe foi brutal. Sabia que Lucas era capaz de cumprir suas ameaças. Ele sempre foi um homem determinado e, quando se propunha a algo, não descansava. Até conseguir. Por favor, Lucas, não faça isso. Podemos tentar consertar. Eu posso mudar. O desespero na minha voz era evidente. Ana, você deveria ter pensado nisso antes de começar a brincar com fogo. Ele se levantou e se dirigiu para a porta. Esta conversa acabou. Amanhã você receberá os documentos do advogado. Fiquei sozinha no escritório, com a mente em branco. O Lucas perdido não só descobriu a verdade, como também preparou sua vingança de forma fria e calculada. Não sabia o que fazer ou como encarar o que estava por vir. Senti como se meu mundo tivesse desabado em questão de minutos. Naquela noite, não consegui dormir. Passei as horas pensando em como tinha chegado àquele ponto, quando uma simples aventura destruiu tudo o que havíamos construído juntos. Sabia que não podia culpar ninguém além de mim, mas isso não tornava a dor menos intensa. Na manhã seguinte, antes do café, Lucas me entregou os documentos do advogado. Estavam claros e precisos, guarda total para ele, com um horário de Visitas Limited para mim. Se eu concordasse, evitaríamos o processo judicial, mas eu perderia a possibilidade de estar com minhas filhas na maior parte do tempo. Sabia que Lucas estava disposto a ir até o fim e que lutar só pioraria as coisas. No entanto, também sabia que não podia desistir tão facilmente. Minhas filhas eram a coisa mais importante para mim, e eu não estava disposta a abrir mão sem resistir. Decidi que encontraria meu próprio advogado e lutaria pelos meus direitos, mesmo que isso significasse confrontar Lucas no tribunal. A guerra tinha acabado de começar. Na tarde de domingo, após um fim de semana tenso, Lucas me pediu para ir com ele para a sala, quando as meninas foram para a casa dos avós. Ele me olhou com uma frieza tão estranha que quase não reconheci o homem com quem tinha partilhado 15 anos de vida. Sabia que essa conversa seria diferente, não seria uma discussão, nem mesmo um confronto. Era o momento em que decidiríamos o curso final do nosso casamento e, talvez, de nossas vidas. Nos sentamos frente a frente no sofá. Ele se acomodou calmamente, como se já tivesse um relato mental de tudo o que estava prestes a me dizer. E eu tentava manter a compostura, mas o simples fato de estar ali, naquele palco que tantas vezes presenciou nossas risadas e momentos em família, me deixou com um nó na garganta. Não havia espaço para emoções desta vez. Lucas deixou claro desde o início. Tenho pensado muito sobre isso, Ana, disse com a voz serena, mas com um toque de raiva que tornava tudo ainda mais difícil. Não quero prolongar essa situação. Mais do que o necessário. Não é bom para você, nem para mim,
e muito menos para as meninas. Lucas e eu. Preparada. Tinha evitado pensar nessa possibilidade, acreditando que, se ignorasse o problema, ele desapareceria sozinho. Não sei por que você fala isso, Lucas. Não há nada entre Felipe e eu. Tentei soar convincente, mas a insegurança na minha voz me traiu. Não me tome por idiota, Ana, seu tom endureceu. Você acha que não sei o que está acontecendo? Notei há dias como você se comporta, como evita certos assuntos, como fica nervosa toda vez que menciona o trabalho. Eu sei de tudo. Tudo o que? Perguntei, tentando ganhar algum tempo enquanto pensava em uma saída dessa situação. Recebi uma mensagem do Rafael. Ele respondeu, referindo-se ao nosso amigo, o anfitrião daquela festa fatídica. Ele me contou que Felipe estava perguntando sobre nós, especificamente sobre você, depois daquela noite. Não é normal que um simples colega de trabalho faça isso. Está acontecendo algo, Ana, e eu quero saber o que é. Senti o chão tremer sob meus pés. Não esperava que Lucas tivesse tanta informação. Sabia que tinha que pensar rápido, mas qualquer desculpa que pudesse dar soaria fraca e insuficiente. Optei por uma saída desesperada, partindo para o ataque. Agora acontece que você se deixou influenciar por fofocas. Sério, Lucas? Vamos discutir porque um amigo te contou que alguém perguntou por mim? Isso é ridículo. Não tente mudar a situação, ele disse calmamente, mas com uma frieza que me arrepiou. Não estamos falando de um simples comentário, Ana. Estamos falando de como você mudou desde aquela noite. E sabe o pior? Que você nem tem coragem de admitir. Sua acusação me atingiu como um soco. Por um momento, senti uma mistura de culpa e raiva, não porque me sentisse exposta, mas porque odiava a ideia de que ele estava certo, de que eu estava realmente perdendo o controle da situação. Você não tem provas de nada, Lucas. Está só imaginando coisas porque se sente inseguro. Não sei mais o que te dizer. Não preciso de provas, ele respondeu. Só quero que você me diga a verdade. Porque, se não disser, eu mesmo vou procurar. E acredite, Ana, eu vou encontrá-la. A ameaça pairava no ar, e eu sabia que ele era sério. Lucas não era o tipo de pessoa que dizia coisas por dizer. Se havia algo que o caracterizava, era sua determinação. Se ele dissesse que iria descobrir a verdade, ele o faria, e eu não tinha como evitar. O caminho de volta para casa foi um silêncio carregado de tensão. Nenhum dos dois disse uma palavra e, quando chegamos, Lucas se trancou em seu escritório. Sem nem olhar para mim. Fiquei na sala, sentada no sofá, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Consegui evitar uma confissão direta, mas estava claro que isso não acabou. Lucas não pararia até descobrir o que queria. Sabia que tinha que tomar uma decisão: cortar tudo rapidamente com Felipe e tentar salvar meu casamento ou seguir em frente e enfrentar as consequências, quaisquer que fossem. Mas havia um problema: eu não tinha certeza se queria isso primeiro. A tensão que se sentia em casa era como uma corda prestes a romper. Desde o confronto no parque, Lucas e eu mal trocávamos palavras. Ele me olhava de um jeito que achava insuportável, entre desconfiança e distância. Eu, por minha vez, tentava parecer normal, mas, a cada dia que passava, sentia que o controle me escapava. Não tinha falado com Felipe novamente fora do trabalho, embora ele continuasse me procurando, enviando mensagens que ignorei, pelo menos até aquele momento. A rotina diária permaneceu intacta, mas apenas na aparência. Lucas parou de sugerir jantares, passeios ou qualquer atividade em casal. Passava um tempo trancado no escritório, e eu percebia que ele estava distante, até mesmo com as meninas. Algo estava acontecendo, mas eu não sabia exatamente o que. Minhas suspeitas foram confirmadas em uma tarde de sexta-feira, quando encontrei um envelope com o logotipo de uma agência de detetives em sua pasta. Entrei em pânico, mas tentei me acalmar, pensando que talvez ele ainda não tivesse chegado a nenhuma conclusão. No dia seguinte, Lucas acordou cedo e saiu de casa sem dar nenhuma explicação. Não me disse para onde ia nem quando voltaria. E eu também não perguntei. Tentei me distrair com as tarefas de casa e brincando com as meninas, mas minha mente continuava pensando no que tinha visto e o quão longe ele estava disposto a chegar. Tinha obtido evidências? Toda vez que pensava nessa possibilidade, sentia um nó no estômago. Não suportava a ideia de que toda a minha vida estava prestes a desmoronar. Por volta das 7 da noite, Lucas voltou, acompanhado de Pedro, um dos seus melhores amigos, que me cumprimentou com um sorriso sem jeito. Lucas agiu como se tudo estivesse normal, mas eu podia ver em seus olhos que algo havia mudado. Jantamos em silêncio e, pouco depois, ele se trancou novamente em seu escritório. Nesse ponto, minha ansiedade era insuportável. Decidi que não podia continuar assim. Tive que encarar de uma vez por todas e descobrir o que estava acontecendo.
Esperei as meninas dormirem e fui até o escritório. Bati suavemente na porta e, sem esperar resposta, entrei. Lucas estava sentado em frente à mesa, revisando alguns papéis. Quando me viu, recostou-se na cadeira e olhou para mim com uma expressão indecifrável. Precisamos conversar, disse, tentando soar firme, embora minha voz tremesse levemente. Sim, Ana, acho que está na hora, respondeu friamente, deixando os papéis de lado. Mas, desta vez, não sou eu quem vai perguntar. É você quem vai ouvir. Essa frase me fez congelar. Sentei-me na frente dele, e Lucas começou a falar, sem rodeios. Há uma semana, contratei um detetive. Não ia ficar esperando que você mentisse para mim de novo. Eu precisava saber a verdade por mim mesmo. Tirou um envelope da gaveta e colocou na mesa, olhando para mim. Aqui você tem tudo, Ana. Fotos, agenda, conversas. Tudo o que você estava escondendo. Meu coração disparou. Não me atrevi a abrir o envelope. O simples fato de estar ali era suficiente para saber que Lucas sabia de tudo. Um sentimento de derrota tomou conta de mim, mas ele não me deu tempo de reagir. Não vou fazer cena. Nem gritar. Só quero que entenda uma coisa: isso não vai continuar assim. O tom dele era firme, mas controlado, o que tornava tudo ainda mais assustador. Não vou destruir nossas vidas por causa disso, mas também não vou deixar você continuar como se nada tivesse acontecido. Lucas, me desculpe, eu nunca tentei me justificar, mas ele me interrompeu com um gesto. Não estou interessado em suas desculpas, Ana. O que me interessa é que você saiba o que vem agora. Falei com o advogado e estou pronto para iniciar o processo de separação. Não vou proibir você de ver as meninas, mas não vou permitir que esta casa continue sendo seu refúgio enquanto você faz o que sente. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Lucas, continuou, implacavelmente. Você tem duas opções: aceitar as condições do divórcio que vou propor ou enfrentar um longo e doloroso processo legal. E acredite, eu tenho provas suficientes para que o juiz me desse a guarda total das meninas. O golpe foi brutal. Sabia que Lucas era capaz de cumprir suas ameaças. Ele sempre foi um homem determinado e, quando se propunha a algo, não descansava. Até conseguir. Por favor, Lucas, não faça isso. Podemos tentar consertar. Eu posso mudar. O desespero na minha voz era evidente. Ana, você deveria ter pensado nisso antes de começar a brincar com fogo. Ele se levantou e se dirigiu para a porta. Esta conversa acabou. Amanhã você receberá os documentos do advogado. Fiquei sozinha no escritório, com a mente em branco. O Lucas perdido não só descobriu a verdade, como também preparou sua vingança de forma fria e calculada. Não sabia o que fazer ou como encarar o que estava por vir. Senti como se meu mundo tivesse desabado em questão de minutos. Naquela noite, não consegui dormir. Passei as horas pensando em como tinha chegado àquele ponto, quando uma simples aventura destruiu tudo o que havíamos construído juntos. Sabia que não podia culpar ninguém além de mim, mas isso não tornava a dor menos intensa. Na manhã seguinte, antes do café, Lucas me entregou os documentos do advogado. Estavam claros e precisos, guarda total para ele, com um horário de Visitas Limited para mim. Se eu concordasse, evitaríamos o processo judicial, mas eu perderia a possibilidade de estar com minhas filhas na maior parte do tempo. Sabia que Lucas estava disposto a ir até o fim e que lutar só pioraria as coisas. No entanto, também sabia que não podia desistir tão facilmente. Minhas filhas eram a coisa mais importante para mim, e eu não estava disposta a abrir mão sem resistir. Decidi que encontraria meu próprio advogado e lutaria pelos meus direitos, mesmo que isso significasse confrontar Lucas no tribunal. A guerra tinha acabado de começar. Na tarde de domingo, após um fim de semana tenso, Lucas me pediu para ir com ele para a sala, quando as meninas foram para a casa dos avós. Ele me olhou com uma frieza tão estranha que quase não reconheci o homem com quem tinha partilhado 15 anos de vida. Sabia que essa conversa seria diferente, não seria uma discussão, nem mesmo um confronto. Era o momento em que decidiríamos o curso final do nosso casamento e, talvez, de nossas vidas. Nos sentamos frente a frente no sofá. Ele se acomodou calmamente, como se já tivesse um relato mental de tudo o que estava prestes a me dizer. E eu tentava manter a compostura, mas o simples fato de estar ali, naquele palco que tantas vezes presenciou nossas risadas e momentos em família, me deixou com um nó na garganta. Não havia espaço para emoções desta vez. Lucas deixou claro desde o início. Tenho pensado muito sobre isso, Ana, disse com a voz serena, mas com um toque de raiva que tornava tudo ainda mais difícil. Não quero prolongar essa situação. Mais do que o necessário. Não é bom para você, nem para mim, e muito menos para as meninas. Lucas, Yuvi.
Se inscreva no canal e ative o sininho, e fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos.